18 até o verso de número 19, estamos seguidamente, aprendendo um pouco sobre o que o Senhor, através de João, queria falar para o pessoal dessas igrejas naquela época e o que ele quer falar para nós nos dias atuais. Então a gente já falou de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, e hoje a gente vai estar falando sobre a igreja de Tiatira. Diz assim, a partir do verso 18 do capítulo 2 de Apocalipse: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Teve tempo para que se arrependesse de sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei no leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tens, retente-o até que eu venha. Ao que obedecer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebradas os vasos de oleiro. Assim como também recebi autoridade do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amados, podem tomar assento. Quando a arqueologia foi buscar algumas evidências sobre a igreja de Tiatira, ela não conseguiu encontrar tanta coisa como encontrou da igreja de Éfeso, como encontrou da igreja de Pérgamo, mas pela misericórdia de Deus eles encontraram algumas coisas significativas. Quando nós falamos sobre a igreja de Pérgamo no domingo passado, talvez nem todos leiam, mas a igreja de Pérgamo ela era aquela que funcionava diretamente a sua vida política com a sua vida religiosa e com a sua economia. Isto é, tudo isso estava misturado na sobrevivência, ou melhor, naquilo que era de manutenção e de vida da igreja de Pérgamo. E alguns teólogos defendem que a igreja de Pérgamo ela fazia ou fez referência ao que a igreja cristã viveu do ano 313 da nossa época até o ano 590, que é quando a igreja católica, quem não conhece a história, no ano de 312, após a igreja ser perseguida no primeiro momento pelos judeus, depois ser perseguida pelos romanos, e aí muita gente morrendo, Constantino, o imperador, ele diz que teve um encontro com o Senhor através de uma cruz que ele havia visto, e ele manda todo o seu exército desenhar uma cruz no escudo, que Deus daria a vitória ao seu povo, e realmente assim aconteceu, ele teve vitórias, e a partir do ano 312, a igreja, que era a igreja livre, que era a igreja que não tinha títulos denominacionais, que era a igreja que não tinha nenhum manuseio de poder sobre ela, nenhum manuseio humano. O único que regia a igreja era o Espírito Santo, a ponto de quem lê Atos dos Apóstolos vai estar lembrando que está sempre dizendo assim: os do caminho, o povo do caminho, esses do caminho, porque os cristãos eram movidos de um lugar para outro, pregando o Evangelho, e Deus através deles fazendo sinais, fazendo maravilhas,
o nome do Senhor sendo glorificado, milagres acontecendo, vidas sendo resgatadas para a glória do nome do Senhor. E quando chega em Constantino, ele vê esse povo e fala: agora eu vou ser o Senhor desse povo. Então aquilo que era a igreja dos cristãos, isto é, dos imitadores de Cristo, de homens e mulheres que buscavam viver a imagem e semelhança do Senhor Jesus, deixou de ser os cristãos para viver uma religião, que é a religião chamada cristianismo. E por favor, entenda o que eu quero dizer. Quem conhece o que quer dizer o sufixo ismo? Ismo é um conjunto de regras, é um conjunto de pensamentos, é um conjunto de doutrina. Quando nós falamos machismo, já vem na cabeça da maioria ou de todo mundo algumas conotações, algumas regras, alguns comportamentos. Quando dizemos feminismo, da mesma sorte acontece, porque o ismo ele quer dizer isso, um conjunto de regras. E quando o cristianismo ele passa a ser uma realidade através do imperador Constantino, que vira o dono da igreja, e não o dono da igreja do Senhor, mas o dono da igreja da religião, a igreja religiosa, o povo que vivia do lado de fora passa agora a ser o povo que vive do lado de dentro. Já falei isso aqui assim que cheguei na igreja. É nessa época que as igrejas, como onde hoje o Papa se encontra, a igreja de São Pedro, e tantas outras, começam a existir. E a igreja ela deixa de ser essa que na vida vai fazendo discípulos, na vida vai vivendo o reino de Deus, para ser uma igreja que é institucional. E dentro dessa instituição, 4 paredes são levantadas, o nome é colocado na placa, e a igreja ela vai vivendo isso até o ano do ano 590. A partir do ano 590, os estudiosos já dizem que é esse tempo da igreja de Tiatira. E aí eu vou dizer aqui algumas coisas que a arqueologia ela encontrou. O povo de Tiatira, a cidade de Tiatira, a cidade ela ficava no caminho entre Pérgamo e Esmirna. Então ela era um ponto onde muitos mercadores, muita gente que fazia negócios, muitos viajantes passavam por ela para ir nessas outras cidades, que eram cidades mais suntuosas, mais enriquecidas. E por causa disso também Tiatira, não como as outras, mas era uma cidade próspera. E uma das coisas que marcava essa cidade é que essa cidade era feita de associações. Tinha as associações dos padeiros, tinha as associações dos sapateiros, as associações dos homens que trabalhavam com o bronze. Inclusive, a profissão da época desses que trabalhavam com bronze, que era considerado que o bronze mais polido, mais fino que existia, era ali em Tiatira. E o nome desses homens, essa profissão era Barfis, ou Barfos. Era um povo que era especializado em trabalhar com bronze e fornecia bronze para tudo quanto é lugar. E é por isso, talvez, que o Senhor Jesus, quando Ele vai se apresentar nessa igreja, Ele vai dizer assim: eu sou o Filho de Deus. Isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. A gente tem que dar 2 aninhos para arrebatar. Quem trabalha com ferro, quem trabalha com aço, você vai ver que você tem que ter fogo para derreter lá, fica aquela brasa viva, para que você possa manipular o ferro, o bronze, o aço, o ouro, e depois que fica pronto aquele trabalho que tu desejas realizar, eles começam a polir para ficar bonito, para dar aquele trato. Eu trabalhei numa loja onde trabalhava com joias também, lá no Mega, no Rio de Janeiro, e lá tinha os origos, e eles, depois que a joia que eles iam fazer ficava pronto, tinha todo esse trabalho de polir, e você podia ver que era um antes e um depois, até porque normalmente nós somos conquistados pelos olhos, normalmente. O pessoal que gosta de churrasco, como teve lá na casa de Cunha ontem, o pessoal que gosta de carne,
Já vê aquela carne bonitona, né? Já fala, Jesus, né? Ontem a gente lá na casa do Cunha, a churrasqueira dele é toda chique, faz assim, tem um ventiladorzinho. Eu falei, vamos ver agora, velho, fazer churrasco na casa. Não, mas não, depois que a gente conheceu a tua churrasqueira, esquece, agora só lá na tua casa. O pessoal, quando vai ler Gênesis, vai lembrar que está escrito lá que Eva olha para a fruta e está escrito que ela viu que era boa e agradável aos olhos. O nosso olho é tremendo para cobiçar, o nosso olho ele é terrível, por isso que Jesus vai dizer: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se teus olhos forem trevas, como trevas serão, como densas serão essas trevas. E aí esse lugar tinha essas características de associações, e talvez seja por isso que Jesus começa se apresentando para a igreja através desse conhecido, isto é, uma linguagem que o povo conhecia, para poder trazer a revelação que ele queria. Mas também há um grupo de teólogos que vai dizer que esse momento que Jesus fala, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente, também quer dizer sobre o juízo, o dia que o Senhor virá e purificará a igreja. E a Bíblia fala que só aqueles que mantiveram as suas vestes brancas, reluzentes, que lavaram as suas vestes com sangue do Cordeiro, são esses que, purificados pelo Senhor, habitarão na Nova Jerusalém, serão levados juntamente com a igreja. E a arqueologia tem achado poucas coisas em relação às outras, mas tem achado essas coisas. E essa cidade de Tiatira, ela tinha um grupo que era um grupo que o Senhor reprovava. Eu vou começar pela aquilo que o Senhor reprova, para depois a gente vir naquilo que o Senhor aprova. Ela tinha um grupo que era um grupo que eles vão chamar de ouvem a profetisa Jezabel. E quem é Jezabel? Quem foi Jezabel? E você vai ver na Bíblia alguns nomes, eles vão se tornando referências para aquilo que ou é de bom ou é de ruim. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala aquele lugar é como Sodoma e Gomorra, a gente já sabe que aquele lugar é terrível, né? Quando a gente fala, olha, aquele ali tem um coração como Davi, você já sabe que é uma pessoa quebrantada, que busca Deus, que se desmancha diante de Deus. São referências que a Bíblia vem trazendo. E quando ela fala assim, tem no meio de vocês uma profetisa chamada Jezabel, e vocês têm um grupo de vocês que está sendo levado por essa mulher, isto é, por essas práticas. Quais são as práticas? E eles vão falar da idolatria e da prostituição. Se você abrir só aqui em 1 Reis, capítulo 16, do 19 mais ou menos até o 34, vai estar falando sobre Jezabel. Jezabel ela não era um povo de Deus, ela era fenícia. E por ela ser fenícia, ela não poderia, dentro da vontade de Deus, casar com nenhum hebreu. Mas, de novo, o homem vai e quer dar jeitinho para prosperar e não confiar tão somente em Deus. E aí há um casamento que é um casamento acordado. Acabe, que é o rei dos hebreus, vai para rei dos judeus, vai casar com Jezabel. E lembra que eu falei que no ano 313 até 590 faz referência daquilo que era a igreja de Pérgamo, e todo mundo defende que do ano 590 até o ano de 1517, que aconteceu em 1517, é isso aí, a reforma protestante, através de Lutero. E quando acontece a reforma protestante desse ano, até a reforma protestante, onde eu vou, eu falo desse filme. Quem já viu o filme Nome da Paz? Então, quem não viu, veja. Tem no YouTube. A qualidade é boa? Não. Mas você vai ter muita noção o que viveu esse momento que era chamado momento da Idade das Trevas, onde a prostituição, e pode ver de novo o parênteses que eu falei esses dias, prostituição não tem a ver somente com ato sexual.
Prostituição é toda vez que você negocia os seus princípios, você negocia os seus valores com aquilo que te corrompe, e principalmente com aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida. Toda vez que Deus é tirado do primeiro lugar e você faz isso para obter alguma coisa, você está se prostituindo, você está adulterando a tua fé, que é a fé de Deus que é santo, 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 e que tem que ser o Senhor da tua vida. E aí, quando esse momento está acontecendo, esse momento até 2017, a igreja era a igreja que fazia tudo envolvido com negócio, e a prostituição ela era tremenda. Como está sendo gravado, nós temos visto hoje escândalos de todas as áreas em relação à fé que dizem ser fé cristã. Eu tenho certeza, e a gente pode tirar em um ou dois, mas se eu for perguntar ao restante todo, quem aqui já não ouviu ou não conhece um pastor que se envolveu no adultério e que deixou a sua amada esposa para poder seguir com a outra, com a amante? Preste atenção, em nome de Jesus eu quero que vocês entendam isso. Quem aqui acha que Davi foi homem segundo o coração de Deus? Quem acha que Davi foi homem segundo o coração de Deus? Amém? A Bíblia fala isso, não é? Mas Davi é adulterou. E ninguém para de ler Davi. Ninguém para de pregar sobre Davi. Porque quando nós lemos Davi, nós vamos lembrar do Salmo 32 que ele escreveu, a repetido do Salmo 51, onde no Salmo 51 ele vai dizer: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito, torna a dar-me a alegria da salvação. E lá no final ele vai dizer: o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. No Salmo 32 ele vai dizer: enquanto que eu me calei, enquanto que eu não confessei os meus pecados, os meus ossos foram como se transformados em câncer. Mas confessei o meu pecado e os deixei, e o Senhor me perdoou. Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa é pecar, outra coisa é viver no pecado. Mas nós, quando lemos Davi, entendemos isso. Mas quando acontece com alguém que está do nosso lado, a gente não quer entender assim. A gente quer chutar para fora, a gente quer dizer que não vale um centavo, a gente quer jogar no lixo, porque só vale quando nos escolher da Bíblia. E como eu creio que a palavra de Deus não dá para ir contra ela, mas quando é ouvir pregadores que você tem que praticar o que a palavra de Deus diz, aí a gente não quer. A gente se levanta como o maior dos juízes e diz: não vale um centavo. Há um pastor e muito conhecido no Rio, extremamente conhecido no Rio, mas muito conhecido no Brasil e fora do Brasil, que há pouco tempo atrás, uma outra pessoa que diz ser pastor, diz sempre que eu não consigo olhar para a pessoa e ver como pastor, porque por causa do comportamento seguidos, constantes da pessoa. Repito, pecar é uma coisa, viver no pecado é outra. E aí esse que se diz pastor descobriu que esse outro tinha uma filha de quase 10 anos, que era uma pessoa que tinha sido no ministério de música da vida dele e da igreja dele. E aí essa pessoa que se diz pastor descobriu, jogou tudo, como a gente diz, no ventilador. E todo mundo caiu de perna de 3, o arame amarrado na madeira, contra esse pastor que tinha pecado há 10 anos atrás. E o interessante é que nesses 10 anos, esse homem, ele viajou no mundo, o Brasil todo, pregando o Evangelho. Esse homem, esse pastor que estava sendo exposto, esse homem, ele fazia um trabalho na sua igreja, um trabalho de Natal, na época de Natal, lá na Lapa. Não sei se vocês conhecem, porque vocês que vê novela, pelo menos conhecem, né? Mesmo tendo ido no Rio, que
ele levava a ceia de Natal para 1000 pessoas, tudo pela igreja dele, sem ajuda de governo nenhum. Um homem com a palavra tremenda, com a postura tremenda, mas porque alguém descobriu o pecado dele de 10 anos atrás, jogou por terra tudo que ele havia feito em 10 anos, que salvou vidas, que glorificou. Ele tinha uma vida impecável, porque todo mundo fez isso. Ele é um homem tão correto. Pastor, mas ele pegou, quem não tem pecado, que eu tinha a primeira pedra em mim, em nome de Jesus. E ele é da denominação batista. E quem conhece a história da Igreja Batista, a Igreja Batista não é como a nossa. A nossa, ela é conexional. A Batista, ela é congregacional. Isso é, a Igreja Batista, ela tem toda a sua independência. Ela faz parte de uma organização batista, mas o pastor dali, ele é o pastor dali. Por exemplo, a gente, enquanto metodista, construiu aqui, e o nosso CNPJ é o da Igreja Metodista. A gente constrói para a instituição metodista. O Batista não. O Batista, ele construiu a igreja é dele, é daquele povo ali. E quando isso aconteceu, até porque ele é filho do pastor, pai dele, parecido, que começou essa obra, ele poderia falar assim: ó, a gente vai se desligar. E ajuda a eleição da gente, esqueci o nome, tá? Jesus, André Batista, daqui a pouco eu lembro, olha o pastor Batista. A gente vai se desligar da Convenção Batista. Da Convenção Batista e vai ficar aqui tocando a nossa vida. A gente muda o nome, muda uma letrinha. Ele não. Homem que vivia pro rei, vivia do rei, com família, ele chegou e falou: tudo eu deixo para vocês e vou embora. Alguém tinha cometido algo há 10 anos atrás. A igreja não foi a igreja do Senhor Jesus. Não foi aquela que estende a mão. Não foi aquela que age com misericórdia e graça. Não foi aquela que senta para ouvir e dizer: olha, o que eu puder te ajudar a ser renovado, restaurado, liberto, conta comigo. A gente vai orar junto, a gente vai jejuar junto. Conta comigo para você ficar de pé. De novo, mostre que seus esforços suportarem os fracos na fé, é a palavra ele diz. Por que eu estou falando tudo isso? Porque uma coisa é pecar, outra coisa é viver em pecado. Mas a gente conhece um montão de gente que está no púlpito, que está em liderança, que vive não somente no pecado do adultério. Tem gente que prostitui a palavra de Deus para enriquecer. Tem gente que inventa coisas, pega texto fora do contexto para o seu próprio pretexto e consegue, sem ir até você, tirar dinheiro do teu bolso, te prometendo algo em nome de Deus que Deus nunca disse. E aí um montão de gente vai crendo e vai dando e vai levando. Uma outra igreja aí famosa, tem 4 ou 5 vídeos dela na internet. Ai Jesus, a Hilson, essa eu posso falar porque ninguém conhece também. Tem 4 ou 5 vídeos dele, daí é público na Hilson. E vai contar sobre um pastor, que inclusive foi o pastor que caminhava com o Justifique. E vai contar a história dele. E o homem vivia há muito tempo numa vida totalmente fora daquilo que a Bíblia diz, mas o homem enriqueceu muito, bonitão pra caramba dessa. E até que vieram, trouxeram tudo à tona. Mas não era algo que foi no passado. Era algo do passado que se arrastava até hoje. E quando é descoberto tudo, o pessoal só chega lá, o pastor presidente, e fala: ele está excluído da denominação. Deus chega e fala assim: ó, nós estamos cuidando dele. Nós estamos tentando levá-lo ao arrependimento. Nós estamos tentando fazê-lo compreender que o céu é de verdade, mas o inferno também é de verdade. Mas o homem, como foi embora, continuou endinheirado. Meu Deus, quantas pessoas hoje
se prostituindo, adulterando. Quando Acabe casa com Jezabel, porque ela é feliz, ela leva os ídolos felizes, inclusive Baal, que a gente tanto conhece, acho. Eu nunca gravo esse nome, ajuda aí, Alessandra, você que vê o filho de Moisés, Astaré, Asteroide, eu nunca gravo o nome de uma deusa aqui, que é dos babilônios, que é dos fenícios, e levou toda essa idolatria para o meio do povo de Deus. E Acabe falou: tá bom, não tem problema nenhum não, a ponto de Jezabel, na verdade, era ela quem reinava, e a prostituição, a promiscuidade, a idolatria invadiu aquele povo. E aí vem Deus está falando para Tiatira: ao povo de vocês que está se deixando levar, que está seguindo a profetisa Jezabel. Amados, o que eu vou falar agora talvez não soe bem para muitos, principalmente aqueles que não são do nosso meio e vão vê-lo depois. Eu só tenho algo para mim, só uma coisa para mim, como minha bússola, como meu guia, como a razão da minha fé, que se chama Bíblia. Se está na Bíblia, eu estou dentro. Se não está na Bíblia, eu estou fora. Por que eu estou dizendo isso? Quantas igrejas que nós vamos, que tem um montão de coisas lá do Velho Testamento. Vou dar um exemplo: todo mundo já ouviu falar de igreja que tem sal grosso, né? Hein, gente? Igreja, não precisa falar nome não tem sal grosso. Não, Deus continua te dando livramento, amado, em nome de Jesus. Outras igrejas vão dizer para você ter a vitória, tu tem que participar da campanha, não sei de quê. Outras vão falar: tu tem, se tu levares esse coraçãozinho para tua casa, Deus vai restaurar o teu casamento, então vai trazer teu amado de volta. A gente sou neto de uma mãe de santo falecido. Como eu ouvia minha avó falar isso: leva tal coisa que Deus vai trazer, que fala Deus, né? Vai trazer lá o teu amado, ou vai te dar a tua amada. Coisas que estão entrando lá na igreja do Senhor, que são coisas de Jezabel, estão prostituindo a palavra de Deus, estão adulterando a palavra de Deus, estão trazendo ídolos para nós. Eu falei no tempo aqui, quando eu pregava sobre Daniel. Hoje parece que para a gente alcançar os jovens, os juvenis, a gente tem que fazer um show na igreja. E aí, na minha cabeça, eu vejo que quando assim nós fazemos, nós estamos atraindo os jovens, os juvenis, para um show diferente do que tem lá fora, e não para uma vida de confissão. E quando eu preguei sobre Daniel, eu falava que Daniel tinha entre 14 e 16 anos, foi levado para a Babilônia, num povo totalmente diferente dele, cheio de idolatria, mas permaneceu fiel ao Senhor, adorando ao Senhor até sua morte, passando por 4 reinados diferentes, dando glórias a Deus e influenciando cada rei que se levantava. O que nós precisamos é não negociar com aquilo que Jezabel tem falado. A gente tem que ser fiel, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Onde Deus diz sim, a gente diz amém. Onde Ele diz não, a gente diz amém. Se Ele fala vai para a esquerda, a gente fala eu creio, eu glória ao Senhor. Se Ele fala não para a direita, Deus, eu sei que os teus pensamentos são maiores do que os meus, e eu vou seguir o Senhor. Só que a gente tem se prostituído, a gente tem adulterado, a gente tem seguido o conceito de Jezabel. Nós passamos a ser o povo que a gente busca o que dá certo e não o que está certo. Eu lembro de um episódio que, quando eu voltei para a igreja metodista, que, como eu falei, eu saí do tempo de ser pastor batista, e depois eu voltei para a igreja metodista. Quando eu voltei, eu encontrei alguns amigos que eram da minha turma de seminário, de faculdade, como é hoje o nosso bispo. E eu lembro que teve uma reunião que um SD novo
no distrito ao que eu pertencia. E aí, nessa reunião, tinha um rapaz da minha turma que era muito ligado a ele, não sei se ainda não é, a esse SD. Aí foi o café da manhã, aquelas coisas que tínhamos que acertar. Aí daqui a pouco esse amigo da minha turma me puxou no cantinho e falou assim: olha, se você for comendo aquelas beiradas com o fulano, você vai se dar bem. E eu olhei nos olhos dele e falei assim: o que é comer na beirada no reino de Deus? E ele olhou para mim, é meu amigo de Deus. Ele olhou para mim e falou assim: não tem jeito de ver não. E passou um tempo, foi descoberto que essa pessoa, que era SD, ela tinha desviado mais de R$1 milhão numa determinada igreja. E a punição para ele é ir para longe, mas ser pastor de uma igreja grandona para caramba dessa. Estou contando isso para dizer como a gente tem se prostituído na fé. Gente, Deus não é Deus de jeitinho. Deus é Deus que nós temos que obedecer. Ou nós cremos ou não cremos. Não tem meio caminho. Não dá para dar jeitinho para Deus. Ou eu digo para ele: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, ou a gente vai fazer outra coisa. Porque do contrário, a gente está dentro e sendo repreendido por Deus, como a gente vai ler. Só ler, eu não vou comentar, e só vai ler de novo no final. Mas essa igreja que Deus fala: tenho isso contra vocês, também tinha algo que Deus era favorável a eles. Quando nós falamos sobre Éfeso, que foi a primeira carta, Deus vai dizer que volte ao seu primeiro amor, dizendo que lá no começo vocês eram melhores do que são hoje. Aqui não. Aqui no meio dessa idolatria, porque é uma das marcas, lembra quando eu falei das associações? Cada associação, ela tinha um Deus que tinha a ver com aquilo. Eu não sei, como eu falei, eu sou neto de uma mãe de santo. Então, assim, tem muita coisa nessa área que eu cresci ouvindo minha avó dizer. Mas quem conhece um pouquinho dessas áreas, fala assim: ó, desse daqui é fulano de tal, falando lá das entidades que é responsável por isso. Disso aqui já é a entidade tal. Cada entidade tem a ver com o lugar. E aqui em Tiatira era isso. Cada associação dessa tinha o seu próprio Deus. Mas no meio disso tudo, tu pensa. Me fala aí, me ajuda aí vocês que estão querendo conhecer São Mateus. Aqui a gente tem Marco Polo, e digamos que lá tem um desses deuses. Fala aí. Volare, plantação de café. Vai falando aí as características da pimenta, né? O que mais? Então, essas coisas assim que são as marcas da cidade, onde envolve quase toda a população trabalhista. Imagina, você está inserido nisso e cada um tem um Deus. Logo, o que vai acontecer? Vai ter um dia da oferenda, vai ter um dia da reunião, e tu vai ter que dizer que não, eu não vou. O meu Deus é o único e verdadeiro Deus. E aí está dizendo que esses que resistiram, eles fizeram obras maiores do que no começo. E chega a dizer que ali era o lugar onde Satanás habita. Lembra que a gente leu o texto? Se não lembra, depois você lê de novo em casa por causa do tempo. Isto é, o povo cresceu no lugar de uma idolatria tremenda e ainda sendo empregado nesses lugares onde tinha um Deus, dentro da profissão que a pessoa tinha. E aí não tem como eu ler isso, falar isso e não lembrar de novo de Daniel. Daniel prosperou intelectualmente, socialmente, na Babilônia, no lugar onde a idolatria reinava, a ponto de ele e seus amigos, pela fidelidade, ele jogava na cova de leões, seus amigos na fornalha de fogo ardente, e Deus fazendo o nome de Daniel ser glorificado, exaltado para a glória de Deus, mas porque Daniel vivia para dar glória somente a Deus. Há uma
igreja realmente só mostra que ela é igreja quando vem a perseguição. Quando o calo aperta, quando o negócio, falando aí do linguajar que eu usava antigamente, quando temos que passar pelo funil, quando o vento está soprando, né? O pessoal também sabe do que eu estou falando. É nessa hora que quem é vai mostrar de fato que é. E quando a gente não passa por isso, normalmente a gente se vende, normalmente a gente se prostitui. Davi tinha que estar na guerra, era a obrigação dele como rei. Davi ficou em casa, e aí em casa, George, viveu a mulher bonitona lá em cima. Aí falou assim: eu quero. Todos conhecem a história. E por causa da cobiça dos olhos, por causa de que ele não estava num lugar de perseguição, de luta, que era onde era para ele estar, ele foi induzido pelo engano do seu próprio coração. Eu gostaria muito que todos nós, que somos cristãos, conseguíssemos ser cristãos no mar tranquilo, como no mar revolto, na escassez, como na abundância, porque não é isso que Paulo fala lá em Filipenses 4? Em todas as coisas, sou mais do que provável. Eu sei ter escassez, sei ter abundância, sei passar necessidade e sei ter em fartura. Em todas essas coisas estou mais do que experimentado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí, como eu disse, eu só vou ler no final, quando ele diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Não confunda longanimidade de Deus, e a gente falou sobre isso aqui no estudo de sexta-feira. Não confunda longanimidade de Deus com permissão de Deus, com frouxidão de Deus. Porque olha só, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lança-a no leito de dores. É Deus de novo, é Jesus falando com João, na linguagem dele. Sempre lembra que ele falou de prostituição, adultério, imoralidade? Então ele usa aqui a palavra leito. Eu te colocarei, está dizendo ele, no leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. É Deus fazendo separação. Aqueles que permaneceram fiéis, que não se prostituíram, não foram atrás da profecia da Jezabel. E aqueles que se perderam, ele está dizendo que vai recompensar cada um segundo as suas obras, porque o culpado o Senhor não toma como inocente. E ele vai dizer: digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, a doutrina que ele acabava de dizer, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Ele está dizendo: esse povo que permaneceu fiel, o que tendes, retende-o até que eu venha. Não esmoreça, não perca a sua fé, não vacile na caminhada, não negocie princípios bíblicos, não se distancie do caráter de Deus, não seja desobediente a Deus, mas retende até o fim, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com varas de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi autoridade do meu Pai. O que o Senhor está dizendo aqui? Tem aí esse governo corrupto, esse governo que, como eu disse, é na idade das trevas, esse governo na idade da obscuridade. Tem esse governo, eles acham que eles que estão no trono, mas está o Senhor dizendo que quem tem toda a autoridade é Ele, e que naquele grande dia essa autoridade que Ele tem, Ele também nos concederá para governarmos juntos com Ele.
estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sobre a estrela da manhã, há muitas discussões teológicas sobre o que quer dizer, mas a que tem a maior força, vamos dizer assim, que tem uma inclinação maior, é Deus falando que esse momento de trevas que vocês estão vivendo, a luz vai chegar, a luz da justiça, a luz da graça, a luz da misericórdia, a luz da compaixão, a luz que repreende todas as trevas, porque onde a luz chega, as trevas elas são dissipadas. E que a gente aprenda com a igreja de Tiatira, que a gente não se prostitua, que a gente não adultere, que a gente não seja levado à imoralidade. Eu tenho 30 anos de cristão, 21 anos de pastor, 29 anos e meio pregando o Evangelho. Como vocês sabem, já fui pastor fora do país, envolvido com missões desde que eu me converti. E uma das coisas que a minha família está aqui pode testemunhar, que eu não me vendo, é aquilo que o mundo vai dizer que eu tenho que fazer, aquilo que o mundo vai dizer que eu tenho que pregar. Eu só consigo ser fiel à palavra de Deus. Eu não creio no jeitinho brasileiro, eu não creio naquilo que algumas colocações antigas diziam, fazer por baixo do pano. Eu não creio nisso. Ou eu sou cristão, ou amados, eu vou fazer outra coisa. Mas eu sei que tem feito. Eu conheço o meu Redentor. E sei que Ele está comigo todos os dias. Até a consumação dos séculos. E naquele dia eu verei o meu Senhor. Serei conhecido dele, o conhecerei como dele, sou conhecido. Eu desejo que a gente caminhe nessa direção, em nome de Jesus.